Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e drama de 2022 chamado Good Night Mommy. Alerta de spoilers a seguir. Não faz muito tempo, os gêmeos Elias e Lucas tinham uma família feliz. Eles avidamente ouviam a mãe cantar uma canção de ninar enquanto seu pai gravava. Infelizmente, esse não é mais o caso. Atualmente, os gêmeos estão a caminho da casa de campo da sua mãe com o pai. Ele está os deixando porque é a vez deles visitarem a mãe. No caminho, Elias faz um desenho expressando o quanto eles amam e sentem falta da sua mãe. Quando chegam à casa de campo, Elias diz a seu pai para entrar, mas o pai declina, dizendo que sua mãe não quer vê-lo. Ele então diz a Elias para ir, porque sua mãe está esperando. Os gêmeos correm para dentro de casa e começam a procurar a mãe. Elias vai lá fora e os dois vão lá para cima para continuar procurando. Então eles vão para o quarto da mãe, mas acham estranho, porque está escuro e bagunçado. Lá, os gêmeos encontram a mãe e ficam alarmados por ela estar usando um curativo em seu rosto. Sentindo que Elias está assustado, ela o recebe e diz que ele não tem nada a temer, porque ainda é ela por baixo do curativo. Ela explica que fez uma cirurgia, o que faz Elias se preocupar e perguntar se ela está doente. Mas a mãe diz que ela está bem e só procura um novo começo. Para facilitar a compreensão de Elias, ela se compara a um carro que precisa de reparo à medida que envelhece. Elias aponta que o pai deles não disse nada sobre isso. Então a mãe diz que esse será o pequeno segredo deles. Enquanto desempacotam as malas no quarto deles, Elias se pergunta como deve ser a mãe deles debaixo do curativo. Lucas provoca seu irmão dizendo que é como a maldita morte de um guaxinim que eles viram na estrada. Revoltado, Elias diz furiosamente a seu irmão para parar de debochar da mãe deles. A mãe ouve a briga e pergunta a Elias se algo está errado, mas ambos dizem que está tudo bem. Feliz com as coisas indo perfeitamente bem, ela entrega a eles um presente. Enquanto os gêmeos conferem com entusiasmo, ela fala sobre algumas regras da casa que quer que sejam estritamente seguidas. Ela diz para eles manterem as persianas fechadas e que seu escritório, quarto e celeiro estão fora dos limites. Ou seja, os dois estão proibidos de ir lá. Elias tenta levantar uma questão, mas a mãe o corta rapidamente e diz para seguir suas regras. Contente que os gêmeos concordam, ela diz a Elias para ir lá fora brincar. Lucas corre alegremente para fora, enquanto Elias dá à mãe o desenho que havia feito. Mais tarde naquela noite, a mãe fica sabendo que os gêmeos estão com o telefone antigo do pai. Então ela diz a Elias que não quer que ele passe muito tempo no celular. Elias pergunta à mãe se eles poderiam fazer algo juntos, mas ela diz que está cansada. Mais tarde, os três assistem ao filme juntos. Durante a hora de dormir, Elias pergunta por que sua mãe não canta sua canção de ninar como sempre. Frustrada, ela declina e lhe diz que ele é velho demais para as canções de ninar. Quando a mãe vai embora, Elias pergunta a seu irmão se ele sente que tem algo diferente com a mãe deles. Ele está preocupado que ela não goste mais deles. Em resposta, Lucas diz que é tarefa da mãe gostar deles. Então os gêmeos cantam juntos sua canção preferida para dormir. Enquanto isso, a mãe deles está na porta ouvindo os dois cantando. Mais tarde, uma mão misteriosa acaricia Elias enquanto ele está dormindo. Na manhã seguinte, Elias e Lucas brincam na plantação. Elias entra no celeiro e Lucas o lembra de não entrar porque sua mãe pediu. Então Elias sobe para o segundo andar, encontrando brinquedos e histórias em quadrinhos. Ele vê o que parece ser sangue em uma parede próxima. Quando os gêmeos saem, a mãe agarra Elias e o repreende por desobedecer a uma de suas regras. Elias explica que Lucas perdeu sua luva de beisebol, então eles estavam procurando por ela, mas a mãe está nervosa e deixa seu filho cair no chão e se machucar. Furiosa, a mãe deles lhe diz que ele não tem mais permissão para ir lá fora. Depois que ela sai, Lucas assegura a seu gêmeo que ele não fez nada de errado. De volta para casa, Lucas cuida da ferida de Elias. Elias conta ao seu gêmeo sobre o sangue que ele viu no celeiro, mas Lucas ignora, dizendo que é tinta. Naquela noite, Elias molha a cama depois de ter tido um pesadelo. Chateado, ele sai de seu quarto e ouve sua mãe ao telefone. Ela reclama e pergunta por quanto tempo precisa continuar fingindo. Depois de ser notado, Elias corre para seu quarto e finge que está dormindo. No dia seguinte,
Os gêmeos discutem o que Elias ouviu naquela noite. De repente, o telefone da mãe deles toca e os gêmeos observam curiosamente. A mãe deles atende a chamada e vai lá para cima. Com as suspeitas deles crescendo sobre o comportamento de sua mãe, os meninos tentam escutar fora do quarto, mas não conseguem ouvir nada. Por isso, os gêmeos decidem usar rádios para que possam escutá-la. Enquanto a mãe assiste a televisão lá embaixo, os meninos entram sorrateiramente em seu quarto. Elias encontra os remédios de sua mãe que causam sonolência. Então Lucas diz a seu irmão para esconder o rádio embaixo da cama. Em seguida, Elias percebe os retratos desaparecidos da parede da sua mãe. De repente, eles ouvem sua mãe se aproximando. Então os gêmeos entram em pânico e se escondem. Quando a mãe deles chega, ela se olha no espelho, coloca uma música e dança junto enquanto Elias observa. Enquanto Elias se afasta silenciosamente, ele encontra seu desenho no lixo. Poucos segundos depois, sua mãe termina a música, acende o cigarro e vai ao banheiro. Ela tira seu curativo e o joga no lixo, sem saber que seu filho está escondido embaixo da pia. Então ela coloca um novo e sai do banheiro. Ao sair, ela fica desconfiada, depois de encontrar o desenho de Elias no chão. O menino então treme em choque, vendo sua mãe rasgar seu precioso presente e jogá-lo de volta no lixo. Mais tarde, os meninos discutem o estranho comportamento de sua mãe. Lucas suspeita que ela não é a mãe deles, já que ela não cantou sua canção favorita, porque não conhece a letra. Elias acredita que Lucas está mentindo para assustá-lo, então ele diz a ele para parar. Momentos depois, os gêmeos investigam comparando uma foto antiga e recente da sua mãe. Eles descobrem que ela tem olhos verdes em sua foto passada, enquanto eles são azuis. Vídeo recente em seu telefone. Lucas considera isso prova suficiente de que alguém está fingindo ser a mãe deles. Ele pede a Elias para ligar para o pai deles, mas Elias diz que ele não está respondendo às suas ligações. Abruptamente, a mãe deles bate à porta. Lucas, receosamente, diz a ela para não entrar, mas a sua mãe gentilmente diz a eles para abrirem, já que ela não gosta de portas trancadas em sua casa. Sentindo remorso, ela diz a Elias que quer recomeçar, pede a ele que a perdoe e esqueça. Ela lhe pede para sair e jantar, mas ele e seu irmão se recusam. Mais tarde naquela noite, Elias assiste ao vídeo de sua mãe colocando-os para dormir, enquanto cantava sua canção favorita. De repente, a mãe deles tenta abrir a porta do quarto. Com medo, Elias se esconde embaixo dos lençóis e finge dormir. Ela confronta Elias e exige que ele entregue seu telefone, mas Elias tenta se fazer de bobo, enfurecendo ainda mais a sua mãe. Ela o repreende por desobedecer às regras dela e ligar para o pai. Parece que ela não quer que o pai dela incomode com as histórias que Elias supostamente está inventando. Eventualmente, ela pega à força o telefone e desce as escadas. Os gêmeos correm para segui-la e tentam pegar o telefone de volta, mas para a preocupação dos dois, a mãe deles destrói o telefone usando o triturador de pia. Então Elias olha sua mãe nos olhos e reclama que não é justo. Furiosa, a mãe dele se desespera, incapaz de suportar o comportamento desafiador de seu filho. Mais tarde, os gêmeos barricam seu quarto e decidem se revezar para ficar de vigia. Elias vai primeiro e escuta o rádio que eles colocaram no quarto da mãe. Depois de um tempo, Lucas adormece e Elias sai para uma pausa no banheiro. Ele ouve a música vinda do quarto de sua mãe. Então ele entra sorrateiramente e encontra sua mãe tirando uma soneca na banheira. Curioso para ver se ela é a verdadeira mãe deles, ele decide levantar sua máscara de beleza para verificar. De repente, ela agarra o braço dele, surpreendendo Elias. Então ele joga um objeto pesado no rosto dela como resposta. Assustado, Elias se retira para o seu quarto e barrica sua porta. Lucas acorda por causa da agitação e pergunta o que está acontecendo. Com uma voz trêmula, Elias diz que só queria saber se ela era a mãe deles. Nervosa, a mãe o persegue e tenta agressivamente abrir a porta. Ela se acalma e gentilmente diz a Elias que não está brava e só quer falar com ele. Lucas diz a ela para ir embora e depois disso ela se enfurece ainda mais. Depois de um breve silêncio, ela abre a porta à força com um pé de cabra. Elias se levanta e a confronta, dizendo que ela não é a mãe deles. Indignado com o que ele disse, a mãe lhe dá um tapa no rosto, ferindo seus lábios. Elias lhe diz que a odeia e diz a Lucas que diga também. A mãe deles diz a ele para parar de falar com Lucas e obriga Elias a dizer que ela é a mãe deles. O menino se recusa, então ela o arrasta para o banheiro e lhe dá um banho de água fria. Eventualmente, ele desiste e a reconhece como sua mãe. Enquanto tudo isso acontece, Lucas só pode ouvir o que está acontecendo de fora. Mais tarde, em seu quarto, a mãe descasca sua pele, revelando a carne escura e podre por debaixo dela.
Então Elias acorda de seu pesadelo. Lucas o agarra pelos braços, dizendo que eles deveriam fugir, porque não está mais seguros com a sua mãe. Apesar do tempo tempestuoso, os gêmeos deixam a casa. Eles se abrigam e passam a noite em uma casa abandonada. Enquanto tenta dormir, Elias se pergunta onde sua mãe poderia estar, e seu irmão lhe assegura de que sua mãe sente falta deles. Incomodado com o silêncio, Elias pede a Lucas que lhe conte uma história. Então Lucas diz que eles eram uma pessoa antes de nascerem. Entretanto, como eles eram inteligentes, decidiram se dividir em dois. Dessa forma, eles nunca mais teriam que ficar sozinhos novamente. Algum tempo depois, Elias acorda, depois de ouvir algo em movimento. Ele vai investigar e se depara com um monstro que tenta agarrá-lo. É outro pesadelo. O policial Gary o acorda desta vez. Minutos depois, a policial Sandy interroga os garotos. Elias lhe fala sobre ter medo da pessoa cujo rosto está coberto e finge ser a mãe deles. Depois de discutir as coisas com Gary, os policiais dizem que os meninos vão tirá-los da casa abandonada. Elias pergunta para onde eles vão e Sandy diz que eles irão para um lugar seguro. No caminho, os meninos começam a entrar em pânico depois de perceber que os oficiais os estão levando de volta para a casa da mãe. Eles eventualmente se acalmam depois de ver sua mãe esperando por eles lá fora, sem um curativo. Dentro da casa, a mãe pede desculpas aos policiais pelo que aconteceu e agradece por tudo. Gary pede para tirar uma foto com a mãe dos gêmeos, porque ela é uma atriz famosa. Ela lhe diz que apenas enviará suas fotos autografadas e DVDs de seus filmes. Depois, Sandy quer discutir mais algumas coisas com ela. Então a mãe manda os meninos para o andar de cima para tomarem um banho quente. Antes de subir, Elias observa o rosto da sua mãe por um tempo. Enquanto está em seu quarto, Lucas diz que qualquer um pode mudar o rosto com uma cirurgia. Elias acredita que o impostor enganou a polícia e Lucas concorda, alegando que é porque eles não a conhecem. Os rapazes então escutam a conversa que está acontecendo lá embaixo. Eles ouvem a mãe mentindo sobre não baterem seus filhos. Entretanto, os policiais continuam desconfiados por causa da ferida no lábio de Elias, mas ela diz que deve ter sido um acidente enquanto ele brincava perto da piscina. Minutos depois, os gêmeos observam quando os policiais saem. Elias vê Sandy olhando para ele como se ela estivesse preocupada com alguma coisa. Mais tarde, na cama, Lucas diz que ninguém vai acreditar neles, especialmente se a mãe deles estiver por perto. Lucas quer que eles tentem fugir novamente pela manhã, mas Elias diz que eles deveriam procurar sua mãe verdadeira. Pouco depois, a mãe deles entra no quarto e fala de todas as dificuldades que ela suportou porque eles fugiram e ela estava preocupada. Os gêmeos não respondem e continuam a fingir que estão dormindo. Percebendo que não há esperança, ela vai para o quarto, toma seu remédio e chora antes de dormir. Algum tempo depois, os gêmeos saem da cama e entram no quarto dela. Pela manhã, ela acorda surpresa por estar amarrada à cama com fita adesiva. Ela tenta intimidar Elias, mas ele só lhe pergunta onde está a mãe deles. Ela tenta se libertar, mas sem esperança. Ela oferece um acordo que não ficará brava se eles a soltarem. Elias então pega uma foto de sua mãe e aponta que seus olhos estão azuis quando deveriam estar verdes. Ela explica que essa é sua foto de um filme e que ela usa lentes coloridas para trabalhar. Ela então lhe diz que ele pode encontrar suas lentes na bolsa dela lá embaixo. Pensando que ela ainda está mentindo, Elias fica mais agressivo com o interrogatório, derramando um balde de água gelada sobre ela. A mãe deles continua se defendendo. Então, Elias pega seu desenho rasgado e diz que as mães não rasgam os desenhos dos filhos. Atormentada por seu filho não acreditar nela, a mãe deles não pode fazer nada além de chorar e implorar que eles a soltem. Elias se cala, enquanto Lucas diz que eles deveriam deixá-la em paz, já que ela tem fingido tudo o tempo todo. Em um último esforço para garantir que ela não é sua mãe, Elias procura a bolsa e as lentes de contato. Depois de um pouco de busca, Lucas encontra a bolsa primeiro e diz que não há nenhuma lente. Como resultado, os meninos decidem deixar a casa. Enquanto Lucas empacota suas coisas, Elias volta para sua mãe e pergunta a ela por que ela rasgou seu desenho. Ela pede desculpas pelo que fez e implora que ele liberte pelo menos um de seus braços. Elias até tenta fazer isso, mas Lucas o detém. Lucas faz Elias amordaçar sua mãe com uma meia e cobrir a sua boca com fita adesiva. Quando os meninos se preparam para sair, os policiais chegam para verificar. Lucas se esconde, enquanto Elias diz à polícia que a mãe deles não está em casa. Enquanto isso, a mãe deles percebe que a polícia está lá e tenta fazer com que eles a escutem. Sandy interroga Elias sobre a localização de sua mãe, mas ele insiste que ela não está em casa. Não convencida, Sandy liga para sua mãe, mas por sorte, o telefone dela não pode ser ouvido lá embaixo.
Sandy tenta convencer Elias a dizer se ele precisa de ajuda, mas eventualmente vai embora depois que ele diz que está tudo bem. A mãe deles consegue fazer um barulho alto ao derrubar uma lâmpada, mas a polícia simplesmente vai embora. Depois disso, Lucas diz que Elias é um péssimo mentiroso e que eles vão chamar um Uber. Enquanto eles esperam pelo seu Uber, Elias mente que esqueceu sua escova de dentes e volta para casa. Ele imediatamente verifica na bolsa de sua mãe as lentes de contato e descobre que Lucas mentiu porque as lentes verdes estão ali. O menino surta, percebendo que sua mãe está dizendo a verdade e se apressa para salvá-la. Lucas tenta detê-lo, mas Elias consegue trancar a porta do quarto da sua mãe. Então ele a liberta. Naquele momento, Lucas desaparece repentinamente. Arrependido, Elias abraça sua mãe e pede desculpas por tudo que ele fez com ela. Então ele pede que ela fale com Lucas, porque ele acredita que algo está errado com seu irmão. Elias acrescenta que só quer que as coisas voltem a ser como eram antes. Então sua mãe lhe diz para vir com ela para o celeiro. No celeiro, ela lhe mostra a mancha de sangue e lhe diz para olhar para ela, para que ele possa se lembrar do que realmente aconteceu. Enquanto Elias chora, sua mãe pede a ele que pare de fingir, porque ela não suporta mais vê-lo fantasiar com seu irmão. Ela lembra a Elias que a culpa não foi dele, pois ele acidentalmente tirou a vida de seu irmão enquanto brincava com uma arma carregada no celeiro. Então ela diz que, embora seja difícil para Elias, eles só podem recomeçar se ele vir o que é real. Segundos depois, sua mãe o pega e ilumina no local, forçando-o a se lembrar da verdade. Elias luta para aceitar a realidade e empurra acidentalmente sua mãe para a morte. O celeiro começa a queimar por causa do lampião quebrado da sua mãe quando ela caiu. Elias desce para vê-la, descobrindo que ela está morta. Então ele sai correndo chorando enquanto o celeiro queima. Em sua tentativa desesperada de escapar da realidade, ele conjura Lucas e sua mãe, e ambos sorriem para ele. Agora sua mãe imaginária o abraça depois de assegurar que ele não fez nada de errado. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.